Tá bom. Doutores, estamos aqui, tá ouvindo qualquer coisa? A gente Sala trava. aberta. Vou pôr o meu mudo aqui. Alô, boa tarde a todos. Quem fala é Marcelo Terra. Eu tenho hoje o prazer de ser o facilitador, o que quer que isso signifique, nesse nosso bate-papo aqui com o Rodrigo Bicalho, o Olivar Vitali, o Melim Chalub, que está lá no Rio de Janeiro. Ele está com uma dificuldade momentânea de conexão, mas o nosso tema de hoje, desse evento do Conselho Jurídico da VP de Incorporação e Terrenos Urbanos do Secov, é um evento já bastante tradicional, temos feito isso uma vez por semestre, e o evento desse ano, desse primeiro semestre, nós teremos duas tardes noite, a primeira hoje, a segunda semana que vem, e hoje o tema é alienação fiduciária em garantia, um tema tão presente e tão atual. Os trabalhos serão divididos com o Rodrigo, o Olivar e o Melim. A ordem natural da exposição seria o Melim em primeiro lugar e depois o Olivar e depois o Rodrigo. Mas por essa dificuldade técnica de acesso do Melim à sala de debates, nós invertemos. O Rodrigo tem a palavra em primeiro lugar, a hora que o Melim entrar, ele fala e depois o Olivar conclui, porque tem uma sequência lógica nisso tudo. E essa inversão de Rodrigo para Melim não quebra a sequência lógica. Tá? A sequência lógica maior é entre Olivar e Melim. Bem, meus amigos, vocês estão com a palavra. Rodrigo, você tem 15 minutos para falar a sua parte econômica aí do tema. Boa palestra. Tá joia. Obrigado a todos, obrigado ao Secov, obrigado, Marcelo. É uma grande satisfação poder tratar aqui com esse grupo nosso de pessoas aí que podem dar contribuições tantas, além dos participantes, né, que muitos estudiosos aí do tema ou que operam, né, com a alienação fiduciária. A alienação fiduciária que está passando por um de seus vários momentos delicados, né? Estamos vivendo um momento extremamente importante para o futuro da alienação fiduciária do Brasil. Isso é um assunto mais para o Olivar e para o Melim. Mas eu gostaria de aproveitar esse meu tempo para procurar fazer um breve apanhado histórico, né, do qual foi o contexto em que surgiu a alienação fiduciária de bem imóvel em garantia, qual foi o seu objetivo, né, os fins a que ela se propõe, o vácuo que ela pretendeu preencher e está fazendo isso com muito sucesso, e por que, para a gente poder compreender por que esses riscos têm que ser vistos com muito cuidado e os impactos que isso pode trazer, né? Então, se nós pensarmos, né, o Brasil tem um déficit habitacional muito grande, esse déficit ele é objeto de alguma controvérsia, mas vamos pensar alguma coisa em torno de 7 milhões de habitantes, um déficit que significa pessoas morando em habitações precárias, em risco, em habitações que não atendem às condições mínimas de segurança, de higiene, a falta da casa própria para a família. Enfim, esse déficit, obviamente, precisa ser suprido para que o Brasil atinja condições mínimas, né, de desenvolvimento humano, desenvolvimento social. E quando se fala em moradia, necessariamente se fala em financiamento. É necessário criar mecanismos de investimento, porque o imóvel e a produção imobiliária, como nós sabemos, é caro, né? O adquirente, ele, salvo uma pequena parcela da população, não tem condição de visitar um imóvel, fazer um cheque, uma TED, né, melhor dizendo, hoje, e comprar esse imóvel. Comprar a curto prazo, com recursos próprios, né? Isso é para uma parcela muito reduzida, não só no Brasil, no mundo inteiro. É por isso que a aquisição imobiliária ela se dá necessariamente por meio de um processo de financiamento. Financiamento que, via de regra, é um financiamento bancário, mas cada vez mais ele também é advindo de operações estruturadas no mercado de capitais, o que é bastante comum, né? Bastante comum no mundo todo. O Brasil, visando enfrentar o déficit habitacional, aliás, o déficit era pequeno, né? Visando desenvolver a sua política habitacional, criou, em 1964, o antigo BNH, né? O Banco Nacional da Habitação, depois substituído
pelo Sistema Financeiro da Habitação, e a Caixa Econômica Federal é o principal operador, vamos dizer assim, nesse mercado. Mas no Sistema Financeiro da Habitação participam também os diversos bancos, captadores de depósitos de poupança e FGTS, que financiam principalmente o desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, então financiamento, né, para as empresas fazerem obra, e, mais importante ainda do que isso, financiam a própria aquisição imobiliária a ser feita pelo adquirente final, pelo comprador, que obtém seus recursos financeiros para pagar esse imóvel, que ele paga uma parte pequena na fase de obra, e paga grande parte ao longo de 20, 30 anos por meio de um financiamento, dependendo da forma como vier a ser o tipo do empreendimento. Se nós pensarmos também num empreendimento Minha Casa Minha Vida, também o recurso vem parte, né, do sistema financeiro aí, e da Caixa Econômica Federal, parte conforme a faixa de recursos do Tesouro, mas também, né, toda obra e aquisição é financiada a ser paga a longo prazo por esses adquirentes. E toda vez que a gente fala em necessidade de financiamento, de trazer recursos para a habitação, nós estamos falando necessariamente de garantia. Ou seja, um banco, uma instituição financeira, um fundo, quem quer que aporte recursos no mercado para viabilizar essa aquisição, fazer esse empréstimo, ele precisa de garantia. Da mesma forma, se nós pensarmos que uma empresa que não deveria nem fazer esse papel, mas ela acaba sendo forçada por conta de momentos de pouquíssima liquidez ou ausência de recursos financeiros, e até juros muito altos. Felizmente, hoje nós não estamos nessa fase de juros muito altos. Muitas vezes a empresa acaba tendo que dar crédito para o adquirente, para que ele receba o imóvel e ainda assim continue pagando por mais 3, 4, 5, 10 anos. Também estamos falando aqui de uma espécie de concessão de crédito para alguém que já entregou o bem, já deveria ter recebido o valor, mas acabou concedendo, né, um financiamento, um pagamento diluído no tempo para o adquirente final. Mas voltando ainda para o caso dos agentes financeiros, a garantia clássica para esse tipo de operação sempre foi a hipoteca. Ela vem lá desde o direito romano e era a forma de garantia pela qual os adquirentes da unidade davam em garantia o imóvel para o agente financeiro nos financiamentos que tomavam. Não precisamos entrar em tantos detalhes, né? Mas o fato é que, principalmente a partir de uma certa altura dos anos 80 e 90, a hipoteca passou a entrar numa grande crise. Uma grande crise por fatores diversos, né? Então, primeiro, nós tínhamos um problema no Brasil muito grave, entre outros, que era a inflação. Então, a inflação muito alta com a correção, né, dos créditos, dos débitos, tornava muitas vezes essa prestação meio fora de controle, difícil, né, de pagamento. Você tinha aspectos também de uma proteção, que ela ainda existe em parte, né, uma proteção do judiciário e até do legislativo, às vezes excessiva para o devedor, e que acaba caindo para o devedor inadimplente, e com isso acaba comprometendo todo o sistema. E essa proteção excessiva na hipoteca acontecia, e a própria lentidão processual também, numa fase em que a execução não tinha recurso com efeito suspensivo. Então, para resumir, o que nós tínhamos? Né? Um devedor que não pagava, continuava morando no imóvel, uma dificuldade muito grande do credor para executar, um tempo muito grande, 6, 7, 8, 10 anos, o devedor morando dentro do imóvel. Como ele sabia que ele, cedo ou tarde, ia ser despejado, ele também não pagava condomínio, não pagava IPTU, era um transtorno até para o próprio prédio, para os demais condôminos. Quando esse imóvel finalmente era levado a leilão, né, qual era o valor que ele podia obter no mercado? Era um imóvel mal cuidado, ocupado há muito tempo por inadimplente, com uma dívida enorme de IPTU, de condomínio. Então, nós tínhamos um débito com juros, correção, etc., enorme, e uma garantia cada vez mais se desvalorizando. E quando alguém arrematasse, ou o banco adjudicasse, ainda tinha o problema de estar uma família morando lá dentro, para ser objeto de uma reintegração de posse. Ora, diante desse caos, o que aconteceu? Simplesmente parou de haver recursos do mercado financeiro para a habitação.
Então, se nós pensarmos, eu não sei se está disponível aqui para eu dividir a tela, mas mesmo que eu não divida, aqui só para dar um exemplo para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer essa, colocar aqui só um minutinho. Apareceu um gráfico aqui na tela, não? Está aparecendo. Perfeito. Então, esse débito, na verdade, esse gráfico aqui que a gente vê, ele não está totalmente atualizado, mas isso aqui é o número de unidades financiadas pelo SFH. Veja que a partir do momento da crise hipotecária, e junto com inflação e outras questões, ou seja, os problemas econômicos e a falta absoluta de segurança jurídica, praticamente cessa o volume de operações de financiamento bancário no Brasil. Então, aqui nós estamos falando de número de unidades financiadas. Em 1980, a gente financiava 280 mil unidades no SFH. Fomos caindo para 40, 38, 36, 29. Ou seja, aí é que surgiu, cresceu enormemente, né, o déficit habitacional, a ocupação de mananciais, o crescimento das favelas nas áreas urbanas, justamente por falta de oportunidade de financiamento. Então, era necessário que se criasse, né, uma forma que foi criada e depois que viesse a substituir a hipoteca. Então, essa foi uma das razões principais, na verdade, a razão principal da criação da alienação fiduciária. Era você trazer um mecanismo de garantia que permitisse ao credor uma rápida substituição do devedor e uma rápida e com isso pudesse cessar os prejuízos por meio do leilão extrajudicial, em que essa unidade era vendida para terceiro, o terceiro recebia aquilo que recebe, né, aquilo que for além do valor da dívida, e o credor recebe a dívida. Com isso, né, vejam que aqui, a partir do momento em que eu vou voltar aqui para a partir do momento em que a alienação fiduciária foi criada, né, pela Lei 9.514 de 97, nós tivemos naquele primeiro momento, não tivemos uma reação imediata da retomada do crédito. Por quê? Existiam outras lições de casa a serem feitas, né? Uma delas é, quando você sai de um regime que estava demorando anos e era todo judicial para a retomada do imóvel, para uma medida extrajudicial que leva alguns meses, o empreendedor, o agente financeiro, o mercado de capitais, todos ficaram receosos. Receosos do quê? Principalmente da aceitação pelo Poder Judiciário desta nova lei. Né? Nós sabemos que no Brasil dizem, né, tem leis que pegam, leis que não pegam, e aí ninguém quis pagar para ver. Né? Quem pagou para ver? A Caixa Econômica Federal, ofereceu, né, banco público, vamos testar esse instituto. E algumas empresas, né, a Rossi, no seu plano 100, também aderiu à alienação fiduciária. E apesar, né, de alguns artigos de doutrina que saíram na época condenando o Instituto, salientando ser contrário ao Código do Consumidor, porque feriu o artigo 53, né, porque o artigo 53 não permite que a rescisão como eventual perda das parcelas pagas, ou que era inconstitucional o leilão extrajudicial. Apesar desses artigos doutrinários, a jurisprudência que começou a se firmar, principalmente aqui no estado de São Paulo e depois no Brasil como um todo, foi no sentido da validade da alienação fiduciária, da constitucionalidade do leilão extrajudicial, da sua prevalência sobre o artigo 53, sobre o Código do Consumidor, por ser mais recente, mais específica, sem prejuízo, né, de que a operação como um todo pode ser subordinada ao Código do Consumidor. Com esse resultado favorável de jurisprudência, o mercado aderiu, né, maciçamente à alienação fiduciária. E com a melhoria advinda também de outras normas e a estabilização econômica, obviamente, também, nós tivemos a possibilidade do Brasil deslanchar em termos imobiliários. Então, com a Lei 9.514, nós tivemos a criação da alienação fiduciária, nós tivemos a criação da securitização de recebíveis, com certificados de recebíveis imobiliários, lastreados em créditos imobiliários, quase sempre, por sua vez, garantidos por alienação fiduciária em garantia. Então, nós tivemos um desenvolvimento habitacional no Brasil enorme, né? O chamado boom imobiliário, a partir de 2006, principalmente, foi em grande parte suportado, viabilizado pela segurança que a alienação fiduciária
concedeu. E aí, felizmente, nós estamos vendo aqui a chegada do nosso querido Melim, um dos autores da lei e um dos responsáveis por essa evolução, né, que o mercado experimentou em todos os níveis, né? Uma evolução do mercado imobiliário, uma evolução do mercado de capitais, do mercado financeiro e principalmente da oferta de moradia que foi proporcionada no Brasil, a oferta de moradia que viabilizou também a criação do programa Minha Casa Minha Vida, e a partir de então nós tivemos então a retomada muito grande dos financiamentos no sistema financeiro da habitação, nos sistemas, nos programas de habitação econômica e em várias outras formas. Esse crescimento ele continuou, ele viabilizou, né, as operações, como eu falei, né, de CRI cada vez em volume maior, atraindo para o mercado imobiliário investidores de diversos setores, de diversas áreas que passaram a investir como sócios diretos em SPE, com fundos de investimento, o próprio fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em participação, comprando o CRI, né, diretamente, ou seja, ou fazendo parte de fundos de investimento com uma cesta de investimentos diversos, muitos deles com lastro imobiliário, justamente porque passou a ter uma garantia sólida. Outro efeito, né, diretamente ligado a isso, a queda de juros no financiamento habitacional, né, essa possibilidade da retomada menos traumática pelo agente financeiro do leilão do imóvel e depois, eventualmente, a recuperação da posse por quem viesse a adquiri-la, né? Trouxe viabilizou a redução de juros, inclusive porque, diante da relativa rapidez da alienação fiduciária e da importância que tem a própria aquisição do imóvel, os níveis de inadimplência são muito baixos. Né, são muito baixos, abaixo de 3%, até acho que abaixo de 2% até mesmo, se nós contarmos 3 parcelas. Então, só para a gente encerrar aqui a minha apresentação, é muito importante que se veja, agora nós estamos vivendo um momento em que a alienação fiduciária passa a sofrer certa ameaça de decisões que acabam privilegiando ou buscando o atendimento de uma situação peculiar de um devedor especificamente considerado, mas não consegue ver todo esse filme. Vê uma fotografia, mas não vê todo esse filme da importância que a alienação fiduciária tem para sustentar o desenvolvimento imobiliário do Brasil. O Brasil ainda tem uma participação, né, de crédito imobiliário muito pequena no PIB. O imobiliário e a construção civil é necessariamente um dos carros-chefes que tem que fazer o Brasil se desenvolver. Apesar de todo o crescimento, com as crises periódicas que nós temos e com o crescimento populacional, nós continuamos patinando com um déficit habitacional muito alto, né, ainda na caixa de 6, 7 milhões de unidades. Então, se nós tivermos a alienação fiduciária ameaçada, nós vamos ter certamente uma perda de segurança enorme e um comprometimento no investimento imobiliário, no desenvolvimento de moradia e no próprio desenvolvimento econômico social do Brasil. Então, com isso, eu encerro aqui minhas palavras iniciais, passando de volta para o nosso moderador aqui, o Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Parabéns aí pela concisão. Melim, seja bem-vindo. Estamos aqui ansiosos, aguardando por você. Eu só fiquei preocupado com essa caneca do Vasco que você estava tomando café. Olha só, eu coloquei essa caneca em homenagem ao Olivar. Ontem ele me mandou uma mensagem ótima a propósito de futebol. Muito obrigado pela recepção, Marcelo. Para mim é uma honra muito grande participar com vocês, grandes juristas, grandes advogados, experientes advogados do mercado imobiliário e do mercado empresarial, de um modo geral. É uma honra muito grande mesmo participar desse debate com vocês. Prazer é nosso, Melim, de dividirmos o espaço com você. Espero que seja riquíssimo. Sem dúvida. Você tem a palavra aí por 15 minutos. Muito obrigado. Bom, eu vou aproveitar e eu peguei aí a fala do Bicalho, já depois de iniciada, mas vou pegar o gancho do que ele falou na parte final, que é uma coisa que preocupa, uma situação que preocupa, independentemente das preocupações da pandemia, absolutamente independente, já vinha antes dessas preocupações da pandemia, a alienação fiduciária, a execução do crédito com alienação fiduciária, que foi concebida para ser realizada no âmbito do registro de imóveis, e a prática
dessa garantia vem demonstrando a sua grande eficiência, não só na concessão do crédito, como também na recuperação do crédito, obviamente, né? Bem a propósito, eu vou destacar 3 dados aqui que foram fornecidos dias atrás, né, numa live dessa, pelo Flaviano, presidente da Arisp aí. O Flaviano disse outro dia que só no estado de São Paulo, no ano de 2019, foram celebrados 800, foram feitos 800 mil registros de contrato de alienação fiduciária. 800 mil registros. Como a alienação fiduciária está impulsionando o crédito, que é essencial na economia de um modo geral e também, sobretudo, na área do crédito imobiliário, da produção imobiliária como Travou. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, aproveitando o congelamento aí do Melim. O Melim estava nos explicando a importância do crédito e da garantia do crédito, na linha exatamente do que o Rodrigo já nos havia apresentado. Segundo os dados estatísticos aí de São Paulo, 800 mil contratos de alienação fiduciária, somente no estado de São Paulo. É isso que eu entendi, Olivar e Rodrigo? Ano passado, 2019. Ano passado, sim. Eu acredito que esse volume, em termos de Brasil, deva corresponder a pelo menos 1/3 do volume brasileiro, ou talvez até um pouquinho mais do que isso. Então, é um mercado efetivamente significativo e de extrema importância para o PIB brasileiro. Rodrigo, você quer complementar alguma coisa, Olivar? Eu acho que eu posso. Quer falar, Rodrigo? Senão eu começo a falar também. Enquanto o Melim, se ele retornar, enquanto ele não retorna, só lembrar uma última questão também. Além do financiamento para aquisição de imóvel pronto ou em produção, né? As duas coisas muito importantes, porque a alienação fiduciária se presta para qualquer tipo de operações. A gente tem que pensar também que no loteamento você não tem uma linha de financiamento como você tem o plano empresário na incorporação. Então, para poder fazer toda a infraestrutura de loteamento, o empreendedor, ele tem como recurso principal para obter isso a cessão dos recebíveis dos lotes que ele vende, e para que ele possa fazer essa cessão, principalmente via uma securitização, via CRI, é exigido dele que essa aquisição seja feita via alienação fiduciária para aumentar a segurança do credor. Então, a alienação fiduciária, não apenas aquela em garantia do banco, mas em garantia do originador, ela existe na incorporação eventualmente e no loteamento quase que sempre, como a única forma disponível, ou praticamente a única forma disponível de crédito. Então, ela tem realmente uma importância de desenvolvimento muito grande em vários setores. Olivar, acho que vale a pena você eu no seu tema. Eu estava muito preocupado, Marcelo, em não atropelar o Melim, porque eu vou trazer mais dados e o Melim vai trazer mais argumentos, obviamente. Mas eu acho que dá para fazer e depois ele complementa. Bom, primeiro falar que nós temos mais de 120 participantes, é um número bastante expressivo. A quem não conhece, esse é um evento do Conselho Jurídico de Terrenos Urbanos de Incorporação do Secov. Nós somos conselheiros jurídicos do Secov, o Marcelo Terra, o Rodrigo Bicalho e eu. Nosso convidado aqui é o Melim. Nós anualmente fazemos esse seminário jurídico e esse ano, como o Marcelo já antecipou, dividido em 2 noites, 2 tardes, hoje e segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, o Pedro Cortes estará aqui. Na verdade, acho que é a sócia dele, não é, Marcelo? O Marcelo Terra também, fazendo uma apresentação para nós. Então, primeiro, falar que a nós, do Secov, é um prazer recebê-los, é um prazer poder debater um pouquinho desse tema. Nós que mensalmente nos reunimos para tratar o que nós entendemos ser uma assessoria jurídica para o sindicato, que é o Secov, em relação à matéria imobiliária. Dedicamos ao nosso tempo, é um trabalho de dedicação, e é muito importante quando a gente consegue dividir isso com vocês. Então, aproveitem aí com perguntas, respostas. O Marcelo está coordenando tudo para que a gente possa responder. Enquanto isso, eu vou aproveitar para trazer para vocês o que eu separei em relação a notícias sobre ações judiciais, medidas judiciais que têm sido movidas em relação ao tema que é a alienação fiduciária.
O Rodrigo trouxe um aspecto extremamente importante, que é o econômico, da garantia, né, da alienação fiduciária, como ele bem disse, veio para substituir a combalida hipoteca, até então a mais utilizada no Brasil. E o que nós vivemos hoje é uma contestação da rigidez da Lei 9.514 de 97, principalmente por conta do momento de crise. O Rodrigo falou bastante de economia. Nós vivemos, pelo menos desde 2014, uma situação de crise econômica nacional que obviamente, não poderia deixar de refletir no cenário da atividade imobiliária. E, por conta disso, as medidas judiciais que recrudesceram nesses 5 a 6 anos, agora vão aumentar ainda mais por conta dessa pandemia de Covid, elas passaram a contestar todo o sistema dos artigos 21 e seguintes da Lei 9.514 de 97. E um dos principais argumentos ali tratados para quem quer combater o sistema da alienação fiduciária é que ele estaria por ferir o regramento do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 53 ele prevê que é nula a cláusula contratual em que o consumidor tem a perda total dos valores até então pagos num contrato continuado em que há ruptura desse contrato. Então, primeiro, se a gente for na base da lei, no ipsis literis, o que está no artigo 53, obviamente que isso não atingiria todo o regramento e toda a sistemática da alienação fiduciária. Como vocês bem sabem, o sistema da alienação fiduciária não prevê a perda total dos valores pelo adquirente em caso da ruptura do contrato assinado. Até porque a alienação fiduciária, como garantia que ela se torna, na prática, um dever pecuniário desse adquirente pela obrigação assumida, e o não pagamento e a cobrança desse não pagamento, que se dá inclusive por meio de notificação do registro de imóveis, vai gerar, em caso de inadimplemento absoluto, em caso de não purgada a mora no prazo, que antes da Lei 13.465 de 17 era sempre de 15 dias, e hoje, nas alienações fiduciárias em aquisição, para habitação, é de 30 dias esse prazo para purgar a mora, vai levar a um procedimento todo especial, que é o procedimento dos leilões. Primeiro leilão, valor do contrato ali previsto e definido na contratação e na instituição da alienação fiduciária, e depois o mínimo valor da dívida. Uma vez havendo a arrematação e essa arrematação se dando por valor superior ao da dívida, obviamente, como ali previsto, o valor que remanescer é entregue a esse devedor, ou seja, não há previsão de perda total dos valores. Ainda assim, muito se discute no judiciário se o sistema da alienação fiduciária estaria por ferir esse artigo 53. E hoje é o que nós mais debatemos no meio jurídico em relação à garantia. Então, o que eu venho trazer para você? Quem vai falar sobre isso especialmente é o Melim. A gente espera que ele chegue, para que vocês saibam, esse nosso evento pode chegar até às 19 horas. A gente acredita que vai até entre 6h30 e 7 horas. Então, o Melim vai entrar e o Melim deve trazer isso para a gente. O que eu venho trazer, e por isso que eu falaria depois dele? As decisões judiciais. Como que o Poder Judiciário tem tratado esse tema e qual é essa evolução? Então, a primeira coisa para trazer para vocês é que existe um recurso extraordinário correndo no STF já há bastante tempo. A votação, o julgamento dele começou em 2011, que trata, na verdade, do procedimento do leilão do Decreto-Lei 70 de 1966, que é de hipoteca, é referente à hipoteca, que não é exatamente o procedimento do leilão extrajudicial dos artigos 21 e seguintes da 9.514, mas que o mercado tem o receio de que, uma vez declarando-se inconstitucional o leilão do Decreto-Lei 70 de 66, por analogia, por mais que não seja a mesma coisa, é importante pontuar, o Poder Judiciário poderia entender que também seria inconstitucional o procedimento do leilão da 9.514. Como é que está esse julgamento do recurso extraordinário 627106? Bom, ele já teve, lá atrás, em 2011, os votos de 2 ministros favoravelmente ao leilão e 3 ministros votaram pela inconstitucionalidade do procedimento previsto no Decreto-Lei 70 de 66. Então, em tese não, na prática, se está perdendo aí, a validade, a constitucionalidade do leilão por 3-2. Mas esse processo ele está suspenso, está aguardando a retomada do julgamento e há muitos anos já é um fantasma que aterroriza aí o setor em relação a esse recurso, mas que ele está parado há muitos anos e não tem a menor previsão de que ele retorne agora. Ele está na mão
do Gilmar Mendes, ministro do STF hoje. Além dele, existe um outro recurso extraordinário que discute, aí sim, diretamente a constitucionalidade do procedimento de leilão da 9.514/97. Esse recurso extraordinário é o 860631, que é oriundo de processo aqui de São Paulo. Após o tribunal ter reconhecido a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada, foi deferida a habilitação nos autos como amicus curiae da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, que é a BMH. Oi, tá correndo? Por algum motivo eu recebi uma ligação aqui, mas do Hélio aí do Secov, mas tá tudo bem, né? Vocês estão me ouvindo bem, Marcelo e Rodrigo? Ouvindo bem, eu lhe recebi também. Pode continuar, Livar. Acho que alguma coisa aconteceu. Você atende, Rô? Deve ser para tentar colocar o Melim de volta. Então, nós temos a BMH como amicus curiae, nós temos a BCIP como amicus curiae e o próprio Ibradim, quem cuida dessa ação no nosso Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário é o Melim, e que atualmente está aguardando o julgamento. O Ibradim já apresentou a sua peça, né? O Fábio Rocha Pinto, associado do Ibradim, e o nosso querido Melim Chalhub, que elaboraram essa peça. Tá? Nós estamos aguardando o julgamento, isso está parado no STF. Em relação ao STJ, nós tivemos ampla divulgação de um recurso, né, de 3 recursos especiais que, agregados, levariam um eventual entendimento como repetitivo, né, para a repercussão geral dessa decisão no STJ, que são 1849322 de São Paulo, 1851592 do Paraná e 1862009 de São Paulo, mas que recentemente, em março, o relator desse pedido, né, de repercussão entendeu que não caberia ali a decisão como repetitivo daqueles processos. Por quê? Porque ali se estava a julgar procedimentos em que não haveria inadimplência dos adquirentes nos processos, e ele entendeu que a grande maioria dos casos que chegam para julgamento no STJ, você já tinha primeiro a configuração do inadimplemento desse adquirente, e aí para o procedimento judicial, e aí a contestação em relação àquela dívida que tem como lastro a garantia da alienação fiduciária. Então, esse eventual repetitivo que todo mundo estava esperando, ele não vai mais ocorrer em relação a esse. Porém, mais recentemente, o STJ teve como indicação, aí saiu do tribunal como indicação e não o STJ recebeu e passou a colocar como possível repetitivo, um recurso do TJ de São Paulo, que discute justamente a questão do artigo 53, que estaria sendo ferido pelo procedimento de alienação fiduciária na garantia por dívida oriunda da aquisição de um imóvel em que o credor é o próprio vendedor do imóvel, é importante que se diga. Isso está nas mãos do STJ ainda para distribuição e para decisão sobre afetação ou não em relação a esse recurso. O que é importante entender, então, de tudo que eu falei vários números, vários recursos. O assunto está mais latente do que já esteve nesses 23, 24 anos de lei, né? A lei é de 97. A lei de alienação fiduciária, diferentemente, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, sofreu diversas alterações ao longo desse tempo. Mais recentemente, até mencionei, pela 13465 de 2017, você passou a ser, como credor, obrigado a intimar, ainda que pode ser por e-mail, se o contrato prevê, para o primeiro e para o segundo leilões, aquele devedor, mesmo com a consolidação da propriedade em seu nome. Você tem a possibilidade, diz a lei, do direito de preferência desse devedor em até o segundo leilão, pelo valor máximo da dívida dele, arrematar o imóvel ao invés de um terceiro, e aí ele se tornar o proprietário do bem, sendo que ele, que era o proprietário e tinha dado em garantia, deixou de ser pela propriedade resolúvel, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor. Existe essa previsão na lei. Isso tudo são alterações recentes. E agora, como eu mencionei, nós estamos vivendo aí uma situação delicada da lei, porque ela está correndo o risco de, principalmente, a questão de todo o seu procedimento de primeiro e de segundo leilões serem tratados como, eventualmente, ferindo o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. O que é importante falar para vocês? Nós fizemos um mapeamento de diversas decisões, principalmente em segunda instância, nos tribunais de justiça,
focando mais em São Paulo, porque é onde eu, como advogado, atuo, mas também pudemos estudar isso em Brasília, no STJ. Existem algumas diferenças nos casos em que a alienação fiduciária é instituída. Então, a primeira questão a ser analisada: aquele contrato em que a alienação fiduciária é instituída é levado a registro da matrícula específica do imóvel ou não? Como é de se esperar, e a lei assim prevê, o registro é que traz o direito real. A alienação fiduciária, pelo entendimento dos tribunais, isso é quase unânime, ela só se aperfeiçoa com o registro da garantia na matrícula do imóvel. Ou seja, numa situação, trazendo para os nossos casos concretos aqui mencionados, de aquisição de um imóvel, em que parte da dívida para essa aquisição se dá com a transferência da propriedade para o adquirente ainda devedor e a instituição da alienação fiduciária em favor do credor vendedor daquele imóvel, se toda essa operação não for carregada para a matrícula do imóvel, o entendimento majoritário, quase uníssono, do Tribunal de Justiça e também de outros tribunais, é de que isso não configura a alienação fiduciária prevista na 9.514 e, sim, por isso, seria algo não definitivo, podendo ser rompida essa venda e compra com a alienação fiduciária em garantia, e aí aplica-se, por analogia, aquilo que tem que ser aplicado na resolução dos contratos por inadimplemento em venda e compra de unidades objeto de incorporação ou de loteamento. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação: alienação fiduciária é instituída. As partes ali envolvidas são vendedor e comprador, sendo que o comprador se torna proprietário ainda devendo o preço pela aquisição e o vendedor se torna credor fiduciário, ou venda e compra entre vendedor, comprador e instituição financeira ou algum financiador que se torna credor desse contrato de mútuo em relação à dívida oriunda da aquisição. Muitos dos tribunais fazem essa diferenciação. Muitas das câmaras de direito privado do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo fazem essa diferenciação e trazem uma maior segurança se o credor fiduciário for um terceiro que não o vendedor direto do imóvel. Existem algumas câmaras que entendem que, se a venda for direto por quem se torna credor fiduciário em decorrência daquele preço ainda não quitado, aquilo seria não, na verdade, uma venda e compra definitiva com alienação fiduciária, mas tal qual uma promessa de compra e venda, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, permite-se, na prática é complicadíssimo isso, porque para efeito registrário o comprador já é proprietário, mas permite-se a resolução desse contrato assinado tal qual uma promessa feita e determina-se a devolução de parte do valor pago pelo comprador a ele por conta desse vendedor que também era o credor fiduciário. Essas situações são importantes trazer para vocês. Isso é maioria? Não, isso não é maioria. Como eu venho falando, isso tem sido cada vez mais frequente por conta da crise. É na crise econômica que os institutos são colocados à prova. Não é diferente com a alienação fiduciária. Eu acho que esses pontos são alguns dos pontos principais que eu queria trazer para o debate, acho que eu já falei aí uns 10, 15 minutos. Eu acho que, Marcelo, Rodrigo, a gente pode até debater um pouquinho do que a gente falou aqui, enquanto o Menin tenta voltar para o evento, para a live, porque a gente tem matéria de sobra para falar a respeito disso, né? Ok, Olivar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da constitucionalidade, que a discussão vem lá, como você bem lembrou, desde o Decreto-Lei 70, né? Já tem aí 54 anos de discussão e é interminável esse debate. A discussão ela está baseada na cláusula constitucional de que nenhuma lesão a direito deixará de ser apreciada pelo judiciário. E quem defende a inconstitucionalidade diz que o procedimento extrajudicial feriria este dispositivo constitucional. Com o devido respeito dessa tese, que hoje é bastante minoritária, mas é uma minoria que nos assusta ainda, ela é uma tese fraca, né? Porque a experiência até demonstra isso, de que muitos leilões extrajudiciais são objeto de questionamento antes, durante e após a realização do leilão. Se houver algum vício na realização do leilão, na notificação, etc., a porta do judiciário está aberta como sempre esteve. O devedor fiduciante que tiver razão para questionar o procedimento, ele vai poder questionar. Isso não há nenhum problema. Então, não há nenhuma
tentativa de fugir do Poder Judiciário. Há, sim, um procedimento extrajudicial que é absolutamente tranquilo. A lei de loteamento tem esta regra nos contratos de loteamento de promessa de venda de lote. A lei de incorporação imobiliária tem o sistema do leilão extrajudicial. Hoje mesmo, até por mudanças legislativas, podemos até sustentar que a mesma promessa de compra e venda tradicional, o não pagamento do preço, seguido da notificação para a purgação da mora e a mora não sendo purgada, se consegue sustentar que o contrato está extinto já, está resolvido de pleno direito. Não há necessidade do judiciário intervir para decretar ou declarar a extinção contratual. Então, acredito que, acho que também é o pensamento tanto do Rodrigo quanto do Olivar, vocês podem falar, por gentileza, que essa tese é fadada ao insucesso, a tese da inconstitucionalidade. O ideal seria o quanto antes o Supremo pacificar de vez esse tema. O que vocês acham disso? Marcelo, eu acho que você tem toda a razão, fez um ótimo apanhado de outras situações previstas na lei, que já testadas também na jurisprudência, né? Eu acho que esse julgamento, que aliás foi suspenso, né, foi pelo Gilmar Mendes, como o Olivar falou, salvo engano, quando ele suspende, ele entre aspas, dá um puxão de orelha na corte. Ele fala: nós estamos mudando um posicionamento consolidado aqui no Supremo. Vocês estão percebendo isso? Que tem repercussões de grande envergadura no país. E aí, com isso, ele tirou de pauta e guardou em alguma gaveta lá, mas enfim. O fato é que essa colocação do ministro Gilmar Mendes vai justamente nessa linha que o Marcelo colocou, de que já existia um entendimento nesse sentido da jurisprudência. Então, eu acho que essa tese não vai, da inconstitucionalidade, ela não vai prevalecer. Acho que outras têm mais risco, né? Essa eu acho que não. Rodrigo, acho que você levantou um ponto interessante, né? O Decreto-Lei 70, ele traz em si uma antipatia muito grande, né? É o que se convencionou chamado entulho autoritário. Ele é de 66, ainda na época da Constituição de 46, muito antes da Constituição de 67, inclusive, e ele tem na sua redação, no seu procedimento, um rigor muito maior do que está na própria lei da alienação fiduciária. Ali, efetivamente, se poderia alegar que o devedor não tinha uma participação, etc., que absolutamente não acontece hoje. E quando você vê um julgamento de uma lei de 1966 e, na prática, ela não é mais aplicada há muitos e muitos anos, vem aquela sensação, não, tá bom, vamos julgar assim, não tem nenhum efeito prático. E daí a observação bem lembrada que você falou. Fala, Olivar. Tá mudo, Olivar, tá mudo. Eu acho que é o seguinte, Marcelo, eu venho debatendo, né? Eu tenho o prazer de encontrar vocês mensalmente para falar no Secov sobre esses temas. Grandes mestres, né? Eu tive a oportunidade de começar minha carreira profissional com o Rodrigo e com o Marcelo, então só tenho a agradecer e elogiar. E eu venho sempre falando que eu acho a lei da alienação fiduciária, ela é fundamental para o mercado imobiliário. É muito cego aquele advogado que não enxerga que o sistema funciona por conta dessas bases. A alienação fiduciária é uma das bases do sistema. O Rodrigo muito bem falou aqui. Inadimplemento de 1%, 2%, no máximo 3% é o que permite o juro baixo. É o juro baixo que faz o sistema rodar. Só que a lei ela é vista por muitos como dura demais quando há o inadimplemento. E aí, ao invés de tentar analisar essa questão do porquê que ela dura, eventualmente até uma revisão em relação a isso, que eu nem sei, eu só sei apontar a questão do problema, mas não a solução, vem com uma machadada em cima da constitucionalidade. Eu não consigo ver uma grande diferença do leilão extrajudicial, por exemplo, do artigo 63 da 4591, que já foi amplamente analisado e julgado para os nossos tribunais e foi considerado constitucional. O acesso ao judiciário, como você antecipou, ele é pleno. Não é porque você tem um sistema extrajudicial que você não permite para aquele que se sente lesado acessar o judiciário. Então, não tem o que falar em inconstitucional, porque a única inconstitucionalidade, a meu ver, que haveria é se você travasse o acesso ao judiciário. Então, nesse ponto específico, acredito mesmo, especialmente porque, isso é importante falar, tá, das decisões que eu coloquei aqui,
O STJ, das decisões analisadas, ele, no mais das vezes, prestigia a 9.514/97. Se a lei vem sendo, e vem mesmo, sendo combatida por muitos do Poder Judiciário, isso tem ocorrido em primeiro e segundo grau. No STJ, até hoje, pelo menos, as decisões são quase sempre favoráveis à aplicação da lei. Então, eu acredito que, em relação a esse item, seja no STJ, seja no STF, mesmo hoje, estando, entre aspas, perdendo a lei, né, naquele 3-2 ou 4-2, há uma dúvida, em relação àquele julgamento que começou em 2011, eu acho que a lei vai prevalecer em relação à constitucionalidade do leilão. O Rodrigo, tem uma pergunta aqui sobre a sua fala inicial. Ela não está identificada a autoria, tá? Sobre a questão se é realmente possível se afirmar que ocupações irregulares têm como causa um déficit na tomada de crédito. Porque até onde pude conhecer, diz o indagante, o financiamento imobiliário, por mais facilitado que seja a sua execução, como a F, não chega até o indivíduo mais fragilizado, que é esse que ocupa mananciais, por exemplo. Você pode dizer sobre isso? É uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que as ocupações irregulares em mananciais, em encostas de morro, em invasões de áreas públicas, elas decorrem de uma série de fatores. Um dos fatores são as falhas das políticas públicas habitacionais. Acho que o Brasil ele vem com algumas tentativas, alguns acertos e alguns erros nesse sentido. E se nós formos pensar em acesso ao crédito nos últimos 10 anos, nós temos conseguido atingir famílias de renda cada vez mais baixa. Então, nós estamos está sendo possível, né? Foi possível, inclusive, por conta do Minha Casa Minha Vida, incluir famílias de renda cada vez, né, mais baixa dentro do programa formal de habitação. Não é suficiente ainda porque há uma limitação. O programa, né, quem trabalha com habitação econômica sabe da inconstância de recursos da Caixa Econômica Federal, seja por conta de fatores econômicos, às vezes até políticos. O Brasil vem atravessando crises sucessivas, né? Infelizmente, nós ensaiamos uma saída depois de uma longa recessão, ensaiamos uma crise que esbarrou lá no Rodrigo Janot na JBS, né? Saímos uma retomada, né? Que esbarrou nisso, depois na crise dos caminhoneiros, agora tudo isso, então tem faltado. O Brasil ainda é um país, né, com muito desperdício e tudo mais. Mas resumindo, né? Eu acho que sim, a oferta de crédito ajuda. Uma oferta de crédito lastreada numa garantia efetiva que faz com que traga, né, o empreendedor, ajuda sim a reduzir o déficit habitacional. Isso pode ser cada vez mais efetivo, mas é preciso também outras políticas estaduais, federais, municipais, que aliem, por exemplo, o aluguel social, porque grande parte da população tem dificuldade de comprovação de renda, uma renda totalmente informal, ou não tem uma formação para se manter no emprego. Então, a gente precisa vir de um aluguel social e outras partes que possam complementar. Eu acho que dentro de políticas aliadas a tornar o mercado imobiliário minimamente atrativo com a segurança jurídica, a gente, né, e vontade política, a gente consegue resolver. Mas não é só o crédito para essa população mais baixa, tem razão. Ok, obrigado, Rodrigo. Olivar, tem uma pergunta da nossa colega Esther Sampaio. Você poderia repetir de forma mais pausada o número dos recursos especiais no STJ, por favor? Tá mudo, Olivar. Tá mudo, Olivar. Sim, é o que eu estava escrevendo para ela. Eu escrevi aqui no chat, Marcelo. Eles okay. são, deixa eu ler em voz alta. Eles eram o tema 161, tá? Foi justamente nesse que o ministro Antônio Carlos Ferreira afastou a indicação como representativo, porque por causa da questão da inadimplência que eu falei. São casos em que não há inadimplência e os casos que chegam lá são inadimplência. Mas são o recurso especial 1849322 de São Paulo, o recurso especial 1851592 do Paraná e o recurso especial 1862009 de São Paulo. Tomei o cuidado de escrever aí no chat para ficar ainda mais fácil a informação, tá? É isso aí.
Obrigado, Oliveira. Tem uma pergunta do Rômulo Landim, meu colega de escritório, uma pergunta bastante interessante. A questão... Deixa eu ver aqui, por favor. Espera aí. Um momentinho só. Espera aí. Sabemos que a alienação fiduciária de bens imóveis tem desempenhado importante papel no financiamento imobiliário. Como o judiciário encara a utilização da alienação fiduciária? Alguém consegue me ajudar a ler que está fugindo? Sim, eu consigo, Marcelo. Eu consigo, peraí. Como o judiciário encara a utilização da alienação fiduciária em empréstimos sem destinação específica? Eu acho que ele quer dizer sem ser para financiamento imobiliário. Posso falar um pouquinho sobre isso antes de passar para vocês, por gentileza? Se eu entendi a pergunta do Rômulo, foi uma pergunta que, na origem da lei em 1997, a lei fala do financiamento imobiliário, né? Fazendo aparentemente uma distinção entre financiamento e empréstimo. O financiamento seria dinheiro carimbado para aquisição de determinado bem ou para a construção de determinado bem, e empréstimo seria um dinheiro sem carimbo, uma capital de giro, por exemplo. Essa foi uma das primeiras perguntas lá de trás, em 97, e eu posso afirmar que, pelo menos do meu conhecimento, essa dúvida está superada há muito tempo e se admite alienação fiduciária também nos contratos sem ser dinheiro carimbado, nos contratos de empréstimo, nos contratos de mútuo em geral. A esse respeito, eu queria fazer um acréscimo, sim, concordo plenamente, queria fazer um acréscimo e uma crítica ao procedimento legislativo. Nós temos na lei de alienação fiduciária uma previsão de que, uma vez realizado todo o procedimento de leilões, encerrado o procedimento de leilões, o credor tem que notificar o devedor em até 5 dias, dizendo que ele está eximido de qualquer remanescente da dívida. Ou seja, aquela excursão da dívida por conta do procedimento dos leilões tem que ser suficiente para quitar essa dívida. Diferentemente, por exemplo, do que você tem em caso de alienação fiduciária de bem imóvel. Sempre se tentou, justamente para situações como essa, em que o financiamento que gera alienação fiduciária não é imobiliário, e sim, por exemplo, qualquer abertura de linha de crédito, que o credor não fosse obrigado a dar essa quitação para o devedor, porque muitas vezes a garantia ela é menor do que o dinheiro emprestado. E aí não se conseguiu, em diversas tentativas de alteração da 9.514, e eis que surge uma lei, que é a 13476 de 2017, em que prevê que nas hipóteses de operações de abertura de linha de crédito, você tem a possibilidade de remanescer a dívida daquele devedor que deu em garantia em alienação fiduciária um imóvel, se o bem não for suficiente para quitar essa dívida para com o credor. Independentemente de entrar no mérito, se isso está certo ou não, eu acho que até faz sentido, isso não muda a Lei 9.514 de 97, que é a Lei de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel. Então, é uma crítica a se fazer, porque é uma exceção à regra da quitação, no caso do procedimento da alienação fiduciária, que não alterou a 9.514 de 97. Só para fazer um gancho sobre esse termo de crédito que não para financiamento. Tá, Marcelo? Alguma consideração, Rodrigo? Sim, muito rapidamente, tá? Se nós pensarmos, ainda nessa pergunta, né, do Rômulo, né? Interessante a pergunta mesmo. Vamos pensar nas operações de home equity. É uma operação em que você não está comprando o imóvel. Uma pessoa dona de um imóvel quitado vai a uma instituição financeira e fala: quanto você avalia meu imóvel? Avalio por 600 mil reais. Você me dá um empréstimo de 200 mil reais sem destinação específica, pegando o meu imóvel como garantia? Sim, essa operação pode ser feita, é uma operação que está crescendo no Brasil, e ela permite que este imóvel quitado seja alienado e esses 200 mil reais saem em cash na mão para o contraente da obrigação, o mutuário, que pode gastar com o que quiser. Não é por outra razão que a participação do financiamento imobiliário no PIB dos Estados Unidos é em torno de 70%. Quando a gente fala nisso, como é que é possível um número tão grande? Porque as pessoas fazem a primeira, segunda, terceira hipoteca e usam esse dinheiro para ir ao cinema, para comprar carro, para comprar barco, para comprar terreno, para ir no shopping, fazer viagem, comprar roupa para filho, etc. Então, grande parte da geração de recursos
nos Estados Unidos, para o PIB americano, vem na garantia imobiliária. Essa operação existe no Brasil, ainda incipiente, ainda num nível pequeno, mas é justamente a pergunta: é alienação fiduciária sendo utilizada para um empréstimo sem destinação específica? Detalhe, já foi contestado. Já foi contestado porque o contraente do empréstimo que não pagou falou: opa, isso aqui é meu bem de família, não posso perder. Isso não é uma dívida na aquisição do bem, então eu não posso perder porque tem que respeitar o bem de família. E o STJ já em 2 decisões falou: de jeito nenhum. Você, de livre e espontânea vontade, voluntariamente entregou o bem em garantia para esta operação e, portanto, o leilão vai continuar. Então, mas veja que é uma outra fragilidade, uma possível alegação aqui, já que a lei do bem de família não fala especificamente na alienação fiduciária, mas o STJ tem se mantido firme porque seria uma absoluta má-fé, né? Alguém pegar um dinheiro, dar um bem em garantia, depois falar não valeu, né? Mas se começar a haver decisões no sentido oposto, uma interpretação muito restritiva do bem de família, toda essa indústria que começa a nascer no Brasil fica prejudicada. Não sei se o nosso colega Melim já está aí em postos, né? Melim, você tira do mudo, Melim, por favor. Ô, Marcelo, eu vou fazer a brincadeira com ele que eu fiz no grupo. É por isso que ele está caindo tanto. Eu não estou ouvindo direito, está muito baixo aí. Ó. Eu vou falar Vocês alto estão me ouvindo? Igor. Sim, estamos te ouvindo bem. Mas eu estou ouvindo muito mal, está muito baixo. Tá. Eu acho que aí é o volume talvez o volume do seu aparelho. Do seu aparelho. Do meu aparelho. A brincadeira que eu fiz, para quem não sabe, o Melim é flamenguista doente, né? Nem ele sabe. Eu falei para o Melim que a situação está difícil, porque já faz 75, 80 dias que o Flamengo não ganha um jogo. Por outro lado, o meu Corinthians, que só me dá alegria, não perde um jogo há 80 dias. Era essa a brincadeira. Não, tudo bem, tudo bem. Olivar, não, realmente, meus amigos, eu peço desculpa a vocês todos, mas é o que dá a gente morar no interior. Ainda outro dia, eu participei de um evento, de uma live, com o desembargador Loureiro, e estava em São Paulo, mas estava no interior, estava no sítio dele. E eu moro aqui no interior do estado do Rio, né? Então, na realidade, isso de vez em quando dá algum problema aí na internet. Hoje eu tive dificuldade de mandar mensagens e mandar memoriais e petições e pareceres daqui para fora, enfim. Mas eu lamento não ter ouvido vocês. Eu não sei o que vocês gostariam que eu falasse. Que eu posso falar um tema, não sei se vocês já falaram do tema que eu estava me preparando para falar. Não, Melim, o que eu fiz foi trazer um pouquinho do cenário das decisões judiciais, mas o tema ficou para você. Fique à vontade. Ok, tudo bem. Então, eu estava dizendo sobre a expansão da ação judiciária, no emprego dela nas garantias de um modo geral, mas e também eu queria me referir à efetividade da garantia no plano da recuperação, porque uma pesquisa feita um ano atrás pelo Ivan Jacopetti, do coordenador da revista do IRIB, aliás, ele publicou o artigo nesse número agora, neste último número, tem um artigo dele em que ele fez uma pesquisa entre mais ou menos umas 300 execuções extrajudiciais numa região aí no estado de São Paulo, e havia então 300 ações judiciais que impugnavam e que apresentavam ou alegavam inobservância de requisitos do procedimento de execução. Das 300, eu estou falando ordem de grandeza, posso estar equivocado em um número que não tenho precisão, mas de 300 ações que entraram, apenas 8 ou 9, em apenas 8 ou 9 foi efetivamente constatada a inobservância de requisitos legais, ou seja, foram confirmadas pelo judiciário por observância dos requisitos legais do procedimento extrajudicial, quase 300 ações, quase a totalidade das ações, 90 e tantos %. Então, isso mostra a eficiência do procedimento e isso é um reconhecimento ao trabalho dos oficiais de registro de imóveis, né? Que estão, e além do mais,
dos próprios credores, porque aos credores, obviamente, interessa a realização, que a realização da execução se dê sem nenhuma perturbação, sem nenhuma turbulência. Mas eu gostaria de me referir, a despeito dessa eficiência toda, né, ao questionamento em juízo do modo de execução, do modo de extinção do contrato de alienação fiduciária em razão de inadimplemento do adquirente. Pois bem, o que nós temos visto nos últimos anos, e isso vem se acelerando, sobretudo depois da crise de 2015, porque nós vivemos uma sobreposição de crises, né? Duas crises seguidas, uma sobre outra. Há uma tendência, e tem havido um movimento muito grande de devedores fiduciantes em busca de se exonerar da responsabilidade pela dívida, e nessa pretensão eles propõem a ação de resolução da alienação fiduciária. Muitos anos atrás, poderia até se justificar, quando foi introduzida a alienação fiduciária, poderia até se justificar uma certa confusão de algum magistrado aqui ou ali, que eventualmente equiparasse para o efeito de extinção do contrato a alienação fiduciária à promessa de compra e venda, na qual realmente é cabível a resolução do contrato. Não é o caso da alienação fiduciária. E aumentou de tal maneira o volume de ações de resolução de alienação, de pedidos de resolução de alienação fiduciária, que recentemente, agora em abril, o presidente da primeira turma, da primeira Câmara de Direito Privado de São Paulo, ao admitir um recurso especial, recomendou ao STJ que afetasse essa controvérsia para fins de julgamento pelo sistema do repetitivo. E já chegou ao tribunal, o ministro Sanseverino, que é o coordenador dessa comissão de repetitivos, já mandou para o Ministério Público Federal, que já deu o seu parecer, no sentido da admissão do recurso para efeito de controvérsia, ou como representativo dessa controvérsia. A controvérsia sobre se a alienação fiduciária poderia ser objeto de resolução, independentemente do fato de ela ser um título de crédito. O contrato de crédito com alienação fiduciária é um título de crédito extrajudicial, é caracterizado como tal pelo Código de Processo Civil e, portanto, ele é objeto de execução do crédito, expulsão da garantia para entrega ao devedor do saldo que, porventura, restar no leilão. Essa é a discussão, então, que temos. A jurisprudência do STJ, já há muitos anos, já se consolidou no sentido de que o procedimento adequado é o procedimento definido pela Lei 9.514 e que a Lei 9.514 é uma lei especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor. Então, por esses dois fundamentos, pelo critério da especialidade no mecanismo de convivência das leis, das normas no sistema jurídico, por esses dois fatores, por esses dois critérios. O critério da especialidade é uma lei especial que prevalece sobre a lei geral. O Código do Consumidor é uma lei geral. E, além de ser uma lei especial, ela é uma lei posterior ao CPC. Então, pelo critério da especialidade e da cronologia, a 9.514 prevalece sobre o CDC e sobre, particularmente, o artigo 53 do CDC. Quer dizer, esta é a posição já consolidada há muitos anos no STJ. E há um caso muito interessante. O primeiro caso, na verdade, apreciado pelo STJ foi um agravo interno em 2008, e o advogado, ou um dos advogados, foi o Olivar. O Olivar foi advogado. O relator, ministro Coalha Barbosa, em julgamento monocrático, aplicou à alienação fiduciária o mesmo critério da promessa de compra e venda, mandando restituir um percentual, tal como é o critério hoje da súmula 543. Mas, em agravo interno ou regimental, ele reformulou e ele fez um voto magnífico, porque ele comparou
os dois métodos, os dois critérios de extinção do um e do outro e concluiu objetivamente que a partir dali, né, e a partir dali ficou consolidada a jurisprudência, ele concluiu que são contratos absolutamente diferentes. Bom, o contrato de alienação fiduciária, então, passou a ter um tratamento no STJ desde então, desde 2000, faz 12 anos, pela prevalência da execução extrajudicial e da execução do bem com a restituição do que eventualmente sobrejasse. Pois bem, não obstante, nas instâncias inferiores proliferam decisões no sentido de que, sendo a alienação fiduciária uma relação de consumo e um contrato de adesão, sob estes fundamentos, essas decisões de segunda instância têm admitido a resolução e têm determinado a devolução mediante a devolução de parte das quantias pagas pelo devedor, independente de leilão, independente de realização de leilão, independente de apuração de saldo em leilão. O juiz determina, fixa um valor a ser restituído como se fosse uma promessa de compra e venda. Bom, essa questão certamente vai ser apreciada agora em repetitivo no STJ e, fundamentalmente, o que eu gostaria de chamar a atenção para o tratamento a ser dado é que a Lei 13.786, não sei se vocês falaram desse aspecto da Lei 13.786, a Lei 13.786, ao introduzir o artigo 67A na Lei 4.591, ela definiu e discriminou os dois critérios, o da promessa de compra e venda, nos parágrafos 1º ao 9º, ele trata e diz qual é o limite máximo de restituição, qual é o prazo de restituição, qual a forma de restituição, e admitiu que fosse feita também no distrato. Mas, no parágrafo 14 desse mesmo artigo 67A, essa nova lei dispõe que o critério para a extinção dos contratos imobiliários, no qual se dá apuração de saldo em leilão, a restituição não se fará nos termos referidos nos parágrafos anteriores, e sim pelo critério estabelecido pelo Código de Processo Civil ou pelas leis especiais. Então, a nova lei, a Lei 13.786, está chamando a atenção ou está reiterando de maneira expressa na lei aquela jurisprudência já consolidada no STJ. E por que a Lei 13.786 chama atenção para isso? Porque o contrato, para ser admitido como um negócio jurídico passível de resolução, ele deve ter prestações interdependentes, como é o caso da promessa de compra e venda. Há uma obrigação do incorporador, promitente e vendedor, de transmitir a propriedade, de construir e transmitir a propriedade, de um lado. E há a obrigação do promitente comprador, de outro lado, de efetivar o pagamento. Então, há aí correspectividade nas prestações. Ambos são credores e devedores. Então, nessa situação, na situação em que esteja diante de um contrato bilateral, é admissível. Esse é um pressuposto necessário da resolução. E isso está dito de maneira explícita no artigo 475 do Código Civil, que começa dizendo: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Ora, se o 475 do Código Civil diz que é a parte lesada pelo inadimplemento, que é privativamente a parte legitimada a requerer a resolução, não pode, obviamente, o devedor fiduciante inadimplente requerer a resolução do contrato. Isso resulta em que falta interesse de agir, falta interesse processual ao devedor fiduciante para a propositura desta ação. Discute-se no campo processual se isso é matéria para extinção do contrato, extinção da ação sem resolução do mérito, ou se é para julgamento do mérito pela impossibilidade jurídica do pedido.
já se observam algumas decisões, mais recentemente, depois que o STJ passou a decidir, não pelo julgamento da improcedência do pedido do devedor, mas sim pelo retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o tribunal de origem julgue, afaste o artigo 53 do Código do Consumidor e aplique a Lei 9.514. De lá para cá, isso tem mais ou menos uns 6 meses, um ano, as decisões proferidas pelos tribunais de origem nesses processos que retornaram têm sido no sentido da impossibilidade jurídica por falta de interesse processual do devedor fiduciante na propositura desta ação de resolução. E a razão de ser da impossibilidade jurídica ou da falta de interesse não é somente o fato de o artigo 475 do Código Civil excluir do seu campo de incidência o contrato unilateral, que é o contrato de mútuo ou operação de crédito equivalente ao contrato de mútuo com garantia fiduciária. Mas é também pela existência no ordenamento de norma própria para isso. Então, você tem, tanto do ponto de vista da análise da convivência das normas no sistema, tanto pelo princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, como no princípio da cronologia, do critério da cronologia, a prevalência da 9.514. E também do ponto de vista do interesse processual. A matéria, ao ser analisada dentre os pressupostos ou das condições da ação, ela esbarra na falta de interesse de agir do devedor fiduciário para a propositura da ação de resolução. Agora, para concluir, uma questão que se suscitou e que se levantou mais recentemente, no início do ano, quando o STJ apreciou a afetação, ou a propositura para a afetação de dois réspes, de 2 recursos especiais, em que o devedor propôs a ação de resolução enquanto adimplente. O devedor fiduciante propôs a ação de resolução antes de se tornar inadimplente. Não foi admitida a afetação desses 2 recursos especiais. Por que razão? Porque o relator fundamentou-se em que os precedentes que até então tinham sido julgados pelo STJ só tinham tratado de ações de resolução propostas por devedores inadimplentes. Agora, tendo surgido esse, ele não preenche os requisitos da admissibilidade para a afetação. Eu, na minha opinião, acho que o devedor adimplente propor a ação, do mesmo modo, a ação se torna inadmissível e, portanto, verifica-se também a impossibilidade jurídica do pedido. E por quê? Porque voltamos ao artigo 475, né? E voltamos ao princípio da existência da lei, de uma lei própria no sistema. Pouco importando que ele seja inadimplente ou adimplente, falta interesse processual se a parte não postular em conformidade com o veículo definido na lei para aquele fim. Então, o veículo definido na lei para a extinção do contrato de alienação fiduciária é a execução e a execução do bem. Eu peço desculpa por ter me estendido um pouco mais, mas o fato de eu ter ficado ausente durante algum tempo, eu perdi o contato e fiquei um pouco sem saber até onde eu ia. E agradeço a paciência de vocês. Obrigado, Melim, foi ótimo, viu? Essa sua escapada aí, acho que te deu um ânimo maior ainda, viu? Melim, tem aqui no chat um abraço dado pelo Celso Baquim, dizendo outro abraço para ele. Junto da criação desse processo na época na BCIP. Prazer em revê-lo, Celso. Celso, um abraço para você também. Olivar, tem uma pergunta aqui, se você puder olhar aí no chat, está relacionado ao que você comentou. Se você puder ler e responder, por gentileza. Sim.
Eu estou com Tô fora. É do Caio Portugal, né, Marcelo? Não, é uma anterior sobre um julgamento no Rio Grande do Norte. Ah, sim, do Luiz Antônio Lorena. Luiz, o que ele fala? Né? Ele traz uma decisão do Rio Grande do Norte em que, usando precedentes do STJ, o tribunal de lá decidiu que a alienação fiduciária ela tem que valer entre as partes, ainda que não levada a registro, porque o registro ele teria, pelo princípio da publicidade do registro de imóveis, a importância em relação a terceiros e não em relação às partes. E ele pergunta aqui o que eu acho dessa decisão. Bom, primeiro, é o que a gente tinha falado antes, né, Luiz? A questão da não validade ou da não preservação do sistema da alienação fiduciária quando não há registro, isso tem acontecido muito em tribunais estaduais. Pelo jeito não aconteceu no Rio Grande do Norte, mas em São Paulo é a grande maioria, quase uníssono. O STJ continua preservando a aplicação do sistema da alienação fiduciária e a informação que eu tinha, a mesma que você trouxe, com base em outras decisões não tão recentes, da validade. Eu vou falar por mim, tá? Eu acho que hoje, especialmente na questão da venda direta, e Marcelo, se me permitir, eu já vou fazer um gancho na pergunta do Caio Portugal, que tem tudo a ver com isso, tá? Okay. O Caio Portugal pergunta se existe alguma diferenciação na lei para os financiamentos diretos da vendedora que se torna credora fiduciária para aqueles em que há uma terceira instituição financeira. Então, eu acho que hoje em dia, justamente porque há essa confusão de que a promessa de compra e venda, o compromisso de compra e venda, que é documento não, né, contrato não definitivo, se você fizer a venda e compra com alienação fiduciária, em que a dívida, objeto da garantia conferida, é decorrente da própria venda dos imóveis, eu te digo, leve a registro o contrato com alienação fiduciária, até porque, se você for executar a alienação fiduciária em caso de dívida do devedor, esse contrato tem que estar registrado. Por que muitas vezes o credor não leva registro? Por uma questão de custo, porque tem o custo do registro levado e muitas vezes nem o ITBI que tem que ser recolhido por conta da transferência da propriedade e depois no registro da alienação fiduciária ele é feito, né? Principalmente naquelas vendas de diversos lotes em loteamento. Então, primeiro, eu acho que tem que levar registro sim, por mais que o STJ ainda o proteja. Em relação ao Caio Portugal, depois acho que até a gente tem que estender a pergunta ao Rodrigo e ao Melim também, mas antecipando, Caio, a Lei 9.514 não faz a diferenciação de que o credor na alienação fiduciária, se ele for um terceiro ente, instituição financeira que não fosse o próprio vendedor, teria mais direito do que o próprio vendedor. Ela não faz. E a alienação fiduciária da 9.514, a meu ver, eu sei que existem vozes, inclusive entre nós, advogados do Conselho Jurídico do Secov, mas, a meu ver, ela tem que ser tão válida quanto na venda direta como um terceiro instituição financeira. Se a lei não distingue, não acho que o judiciário tem que colocar a mão e falar que ela é diferente, tá, Caio? Então, essa é a minha resposta à sua pergunta. Não sei se o Melinho, o Rodrigo, até o próprio Olivar, Marcelo querem falar. Eu gostaria de falar. Eu tenho a impressão que, muito recentemente, houve uma decisão do STJ, ministro Moura Ribeiro, agora em abril, se não me engano. Moura Ribeiro julgou nesse sentido, acolhendo um RESP formulado pelo vendedor diretamente e era um lote de terreno. Uma decisão muito recente. Tenho a impressão que no STJ não haverá essa distinção, não tem sido feita no STJ essa distinção. Vocês já perceberam alguma decisão? Não, essa decisão, não. O Moura Ribeiro era o relator, ela é de fevereiro desse ano, e ela prestigia 9.514/97. Então, reiterando o que a gente está falando desde o começo, tudo que a gente vem falando é uma crescente de risco à lei. O STJ ainda tem, seja a questão que o Lorena comentou, seja essa decisão com o Moura Ribeiro como relator que o Melim comentou, ele continua, o nosso Superior Tribunal de Justiça, preservando a aplicação da lei. Sobre essa questão, eu acho muito interessante, e emendando a mesma polêmica, né? Acho que o Melim deu uma base teórica de direito material e processual extremamente interessante, né, com relação a essa questão, e eu concordo com a visão dele, com a do Olivar também. E aí eu não sei se o Marcelo vai discordar ou concordar aqui conosco, mas eu queria fazer uma colocação mais prática. Tá? Eu acho que parte das decisões de alguns magistrados
que desconsideram a alienação fiduciária na alienação pelo próprio originador do crédito, ou seja, a incorporadora ou a loteadora, e a gente até percebe pela redação de algumas decisões e sentenças de primeira instância ou alguns acordos, eles têm a impressão que a empresa está praticando uma espécie de burla, que ela poderia manter o compromisso de venda e compra, entretanto, ela se vale abusivamente do mecanismo da alienação fiduciária, que seria propenso aos bancos, para evitar o distrato. E, na verdade, de forma nenhuma é isso. Se nós vamos pensar, seja do ponto de vista jurídico, o Melim fez a distinção com muita clareza. Seja do ponto de vista prático, nós vamos pensar, a maior parte das incorporadoras, ela não quer a contratação com alienação fiduciária. Ela prefere receber o preço no compromisso de venda e compra antes da transferência da posse, se possível. É uma situação mais difícil, porque o adquirente tem que ter uma capacidade, né, financeira elevada, ou então ela prefere que o comprador liquide o saldo do preço no repasse do financiamento. Ou seja, comprou o imóvel parte com recursos próprios, parte com Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Bradesco, etc. A incorporadora sai da relação, transfere a propriedade e recebeu todo o seu preço. E não tem mais esse risco. Essa é a situação preferível. Muitas vezes, quando a incorporadora tem uma relação de alienação fiduciária com o adquirente, é porque, por situações de mercado ou por situação daquele próprio adquirente, ele não tem acesso ao financiamento. E por não conseguir o financiamento ou por um momento de crise com uma redução de liquidez muito grande, a incorporadora concorda em transferir a posse e a propriedade mediante esta garantia e, portanto, ela já cumpriu, como o Melim falou, integralmente a sua obrigação. Então, na verdade, não é muito diferentemente de ser uma burla, é uma situação que ela mesma não preferiria estar passando, mas talvez ela tenha que passar para manter aquela venda com aquele comprador que não conseguiu os recursos próprios ou com o banco para quitar. E, de certa forma, com a loteadora, acontece algo semelhante. A loteadora, ela faz a venda e ela vai buscar legitimamente no mercado recursos para implantar toda a infraestrutura do loteamento, que é em benefício daquela massa de adquirentes e do próprio poder público, via cessão deste crédito, e quem adquire este crédito, via de regra, fala só se tiver alienação fiduciária, para eu ter maior segurança jurídica. Então, a loteadora, embora seja a vendedora do bem, ela nem mais é a titular daquele crédito, que foi, no mais das vezes, cedido para a emissão de um CRI. Então, talvez uma maior compreensão do judiciário pudesse, talvez, em parte das situações, fosse melhor compreendida essa questão. Você tem toda a razão. Desculpa. Melim, tem uma pergunta que eu vou passar para você, é da Rose Duarte. Caso o credor fiduciário opte pela execução por quantia certa, ele está abrindo mão da garantia por alienação fiduciária? E ela complementa a pergunta: pode o credor desistir da execução e adotar o procedimento em AF? Você quer Bom, são duas perguntas muito interessantes. Mas antes de falar... Duas pelo preço de uma, Melim. Duas pelo preço de uma. O Marcelo, mas o Rodrigo falou uma coisa muito importante aí. A necessidade do incorporador de ter uma garantia. Ele vai entregar. E se a gente se lembrar que o artigo 52 da Lei 4591, ela prevê o direito de retenção do construtor enquanto não receber o preço da construção, eu acho que é exatamente isso. Eu não estou com ele com precisão na cabeça agora, mas se vocês puderem me ajudar aí para lembrar isso. Então, ele tem direito de retenção para entregar a unidade contra o recebimento do preço. De uma certa maneira, o recebimento do preço para a entrega da unidade é uma condição para a entrega da unidade. Por outro lado, há também uma disposição no Código Civil, né, dentre as normas sobre a compra e venda, que fala que, se não me engano, se a venda na venda a crédito, o credor fala ao contrário de senso. O vendedor tem que entregar a coisa. Ora, se ele tem que entregar a coisa, o equilíbrio do contrato torna necessária uma garantia. Isso quando nós estamos falando da garantia em favor do próprio empreendedor-vendedor, né? Como se justifica, e não uma burla, como o Rodrigo chamou bem a atenção para esse aspecto aí.
Agora, por outro lado, eu pergunto, será que o judiciário daria a mesma interpretação que está dando agora em relação a esse aspecto aí? Se a garantia fosse hipotecária, por exemplo, a garantia fiduciária é uma garantia real, como todas as outras. Bom, então acho que, de fato, o sistema jurídico e o sistema de crédito estão casados nessa organização do mercado, porque o crédito beneficia os dois. Ele é um fator de equilíbrio do contrato e de equilíbrio do interesse coletivo. E quanto à execução judicial proposta pelo credor fiduciário, não. Eu já vi um caso mais ou menos recente aí em São Paulo, em que o tribunal reconheceu a renúncia da garantia. Mas a renúncia da garantia, eu posso entender que ele renunciou ao procedimento. Como eu não sou processualista, eu não vou avançar muito na resposta da Rose, não, sabe, Marcelo? Mas, do ponto de vista do direito material, eu entendo que ele, ao propor ação judicial, ele renunciou ao procedimento extrajudicial e somente ao procedimento, e não à garantia. A renúncia da garantia, o que é a renúncia da garantia? É um ato de transmissão, é um ato de disposição. E todo ato de disposição imobiliário é um ato que depende de uma formalidade, conforme o artigo 108 do Código Civil, e do registro. Então, a renúncia da garantia hipotecária, fiduciária ou ignoratícia, ela depende de registro. É um ato formal que depende de registro. Agora, se ele pode voltar a executar depois, quer dizer, voltar ao procedimento extrajudicial, desistindo do judicial, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que não, mas como eu não sou processualista, eu não vou me arriscar de responder, não, Rose. Mas a questão é muito interessante. Rodrigo, tem uma pergunta agora da Alessandra que eu vou passar para você. Em relação a débito condominial de imóvel objeto de alienação fiduciária. A questão da solidariedade ou não do credor fiduciário com o devedor fiduciante. E se houver a solidariedade, se a penhora pode incidir sobre o bem na sua integralidade ou somente sobre os direitos aquisitivos em nome do fiduciante. Pedindo ajuda para os demais aqui, eventualmente para complementar, no momento da execução da alienação fiduciária, ou melhor, no momento do leilão, né, quando é necessário se apurar o valor da dívida, né? E o valor da dívida, ele é somado ao débito para com o credor, também os débitos condominiais e, eventualmente, IPTU, né, da própria unidade. Então, dependendo, né, de como vier essa decisão do leilão, essas dívidas estarão liquidadas por conta desse valor eventualmente sendo pago. Vamos supor que você não tenha lanço, você não tenha um arrematante e você tem o credor adjudicando eventualmente esse imóvel. Aí esse imóvel tem, né, eventualmente dívidas de IPTU e de condomínio. Neste caso, eu acho que a princípio, né, havendo valores devidos ao fiduciante, deveria recair sobre este. Não havendo a satisfação desse crédito, eu acho que nesta hipótese, o credor fiduciário que retoma o imóvel corre o risco, sim, de ter que responder pela diferença ou pela satisfação dessa dívida. Rodrigo, eu vou pensar numa variável aqui em relação à pergunta feita pela Alessandra. Imagine a situação de o devedor fiduciante, ele está com seus pagamentos absolutamente em dia em relação ao credor fiduciário. Mas, por alguma razão, ele se tornou inadimplente no pagamento da verba condominial. E o condomínio, então, ajuiza a respectiva ação de cobrança. Quem responde? Somente o devedor fiduciante ou solidariamente também o credor fiduciário? Acho que essa... Nesse caso, eu acho que a dívida é solidária. Acho que sim, perante o condomínio, né? Imagino que sim. É difícil você deixar
principalmente se ela não vier a ser paga, a própria unidade depois, no limite, pode ser penhorada pela... Os direitos aquisitivos, né? Eventualmente, se a dívida for do devedor fiduciante. Olivar, Melim, o que vocês dizem sobre isso? Tecnicamente, a rigor, a penhora tem, quer dizer, o devedor é o fiduciante, porque, e de acordo, inclusive, com a orientação jurisprudencial do STJ, a posse é um elemento decisivo na identificação de quem é o devedor aí, né? A posse é a fruição, né, do fiduciante. É o fiduciante. E a penhora, sim, incide sobre direito aquisitivo, não há nenhuma dúvida quanto a isso, está no CPC. Agora, na realidade, vai se complicar muito no momento da execução, porque aí surge, então, obviamente, o interesse do credor fiduciário. E há uma ou duas decisões do STJ que, tratando da concorrência entre crédito do condomínio e crédito do credor hipotecário, alguém pode me ajudar nisso aí? Eu tenho uma vaga lembrança de que a decisão no sentido de o crédito do condomínio prefere o do credor hipotecário. Por quê? Porque não é isso? Porque porque a despesa de condomínio é uma despesa de conservação da coisa, sim, objeto, sim, da garantia. É isso aí. É isso mesmo. Então, me parece que a execução na prática, em teoria, é claro, é o direito aquisitivo, ele pode ser discutido, obviamente. Quem arrematar o direito aquisitivo vai, naturalmente, se subrogar no saldo devedor, né? No direito aquisitivo, e no saldo devedor do financiamento. Há opiniões contrárias, essa questão é controvertida. Eu gostaria de ouvir o Olivar também. Não, pelo que eu entendi da pergunta, é até um passo antes. Eu acho que a pergunta dela, se eu não estiver enganado, você tem um imóvel em que existe alienação fiduciária instituída, o devedor fiduciante, na posse direta do bem, deixa de efetuar os pagamentos das despesas condominiais regulares. O condomínio credor promove a ação. Ele pode elencar como réus da ação, além do devedor fiduciante, o credor fiduciário? E 2, qual a extensão da responsabilidade desse credor fiduciário? Eu tinha entendido que era essa a pergunta. É mais do que como é que fica o credor fiduciário na hora de executar, no caso da dívida, se tem... Então, a pergunta 1 dela, a minha resposta, salvo engano, é não, esse credor fiduciário não é corréu desse débito de despesas condominiais. Porém, esse credor fiduciário tem que saber que, se o crédito dele não for satisfeito por esse devedor fiduciante e ele tiver que levar para a execução essa garantia de alienação fiduciária, esse débito, que é rei persecutório, por analogia ao que você falou da hipoteca, ele prefere em relação à totalidade do seu crédito, ainda que esse imóvel, se não for arrematado por um terceiro, em caso de segundo leilão negativo, se torne em propriedade definitiva desse. Foi o que eu entendi da pergunta, tá, Melim? Eu também tinha entendido dessa forma, Olivar, foi quando eu fiz a observação dessa alternativa, Rodrigo. Pessoal, pelo adiantado da hora, infelizmente, nós vamos encerrar, mas eu daria aí ao Olivar, ao Rodrigo e ao Bicário 5 minutos para cada qual para considerações finais. Melim, por favor. Muito obrigado. Bom, eu lamento ter perdido uma grande parte, a maior parte, talvez, do debate, que deve ter sido valiosíssimo, interessantíssimo, e espero, e estou fazendo uma força danada, uma torcida danada, para que o STJ, neste caso agora, admita a afetação. Neste caso, já tem o parecer favorável do Ministério Público Federal. Eu concluí agora um artigo sobre essa matéria, que na verdade, é um artigo que é um desenvolvimento do capítulo que eu já comentei essa matéria no livro Alienação Fiduciária, mas diante desta afetação, dessa proposta de afetação, eu fiz uma apreciação, vou publicar um artigo proximamente envolvendo esses argumentos que eu invoquei aqui. Eu estou um pouco esperançoso de que a matéria entre em pauta, seja admitida para afetação.
e quero cumprimentar todos, lamentando, embora que eu não tenha podido participar inteiramente do debate com vocês. Muito obrigado. Quem, Marcelo? Para o ímpar. Rodrigo. Tá bom, vamos lá. Na verdade, muito rapidamente, essa situação eu estou na torcida aqui também com o Melim, como todos nós, reafirmando o que eu disse no início, a segurança jurídica proporcionada pela alienação fiduciária é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país, para a sustentação dos programas de habitação de interesse social. E se nós formos considerar, veja, nós temos um nível, agora com a situação da pandemia pode ter mudado um pouco, mas nós estávamos com um nível de inadimplência de 3 parcelas em torno de 2% dos contratos. Abaixo de 2% dos contratos. Vamos considerar em torno de 2% dos contratos. Desse, o que ia eventualmente para leilão era de até 1% dos contratos, né? Cerca de metade, no máximo metade ia para leilão, portanto, 1% dos contratos. Desse, 1/5 judicializa, ou seja, estamos falando de 0,2% dos contratos de alienação fiduciária firmados, em termos gerais, né? São judicializados, a maior parte com decisão, né, prestigiando a alienação fiduciária. Agora, imagina se, eventualmente, o judiciário, num caso concreto, em que há realmente um prejuízo grande para aquele comprador, para aquele devedor especificamente considerado, levando-se em conta uma precariedade da sua situação, da sua família, se toma uma decisão contrária, que vira uma ementa, que vira uma súmula, que vira um precedente do STJ, nós desmontamos todo o sistema de financiamento imobiliário do Brasil, todo o sistema de securitização, de CRI, todo um planejamento que desde 93, com os fundos de investimento imobiliário, está sendo criado para trazer funding para o mercado imobiliário. A gente desmancha por conta de uma situação específica. Lembrando, cerca de 0,2% dos contratos são judicializados, os outros estão caminhando, sendo pagos ou sendo acordados, sendo, de alguma forma, ajustados, prosseguindo com sucesso. Essa é uma questão que o judiciário tem que compreender isso também, né? O quanto essa interferência pode ser extremamente danosa para o desenvolvimento do país. Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado por poder participar com vocês. Já tinha, Melim, quando você não estava, elogiado e agradecido aqui publicamente ao Rodrigo Bicalho e ao Marcelo Terra, meus mestres com quem comecei a trabalhar há muitos anos, né? Eles já são muito feras há muitos anos. E depois contigo, que é o homem da alienação fiduciária, né, Melim? De uma humildade gigantesca, uma parceria. Eu tenho o prazer de falar bastante com o Melim. A gente troca, eu aprendo e ele me ensina muitas vezes e o tempo inteiro. Além disso, falar para quem está assistindo aí, nós tivemos mais de 100 participantes concomitantemente, que o Secov ele trabalha arduamente na defesa da lei. Como o Rodrigo bem colocou, a alienação fiduciária é fundamental para o sistema, para a atividade imobiliária. A preservação dessa lei ela é tão importante que, se eu já brinquei isso com o Melim, se a alienação fiduciária começar a ser combatida também nos tribunais superiores, o Melim vai ter que escrever mais uma garantia, porque não tem como o sistema se segurar. Então, quanto a isso, eu posso falar, e nós, na parte jurídica, temos atuado bastante para que isso seja preservado. Nós já temos uma situação, inclusive foi uma das perguntas da nossa advogada e companheira Kelly Durazo, que trabalha bastante no Secov também, com loteamento, sobre a possibilidade de fazer os instrumentos de forma particular, está lá no artigo 38 da lei, que já vem sendo combatido também, muitas vezes, em alguns estados. O Melim atuou fortemente, recentemente teve uma decisão não favorável no Rio de Janeiro a respeito desse tema. Então, assim, a lei ela é fundamental à atividade imobiliária e ela vem apanhando de todos os lados, inclusive nessa questão do instrumento particular, que a previsão legal expressa desde 2004, ainda insiste-se por exigir instrumento público em alguns casos se não tiver instituição financeira, o que é contra a lei. Então, o que eu posso dizer é, mais uma vez, obrigado, fiquei muito contente de participar desse evento. Segunda-feira que vem tem mais, aí com o Marcelo Terra palestrando e outros profissionais aqui. Muito obrigado, Marcelo, parabéns pela condução. Obrigado, e obrigado aos demais. Eu vou encerrar e pedindo aí para o Melim me ajudar na memória. Em 97, um pouco antes do início da vigência, da publicação e início de vigência da lei, Melim, nós estivemos juntos em Belo Horizonte, no encontro do IRIB. Sim.
anuais do IRIB. E nós dividimos uma mesa de debate sobre exatamente o projeto de lei da alienação fiduciária. E estava presente nessa mesa de debates um registrador espanhol, então secretário-geral do CINDER, o Centro Internacional de Direito Registral, o Dom Rafael Arnaiz, um grande doutrinador. Tem, aliás, uma pessoa maravilhosa, né, Melim? As exposições de improviso são de causar inveja, né? Depois que o Melim falou do projeto de lei, eu falei, ele pediu a palavra ao microfone e disse, mas não com essas palavras, que diabos vocês estão fazendo? Por que vocês estão reinventando a roda? Foi a pergunta feita por um observador externo. Tinha acabado de chegar no Brasil e nós tivemos que responder que aquele Instituto Novo, que estava ali ainda como projeto, era uma resposta da sociedade brasileira ao desprestígio da hipoteca. Da hipoteca, é isso aí. Não precisamos reinventar a roda, mas ela foi necessária por causa do desprestígio da hipoteca. E hoje ficou muito claro, e nós temos debatido isso com muita frequência, né, que nós estamos correndo o risco da alienação fiduciária, o desprestígio da AF, o que seria absolutamente inacreditável, inadmissível. Nós temos que unir esforços e forças para não deixarmos isso acontecer. Pessoal, agradeço demais, aí é um prazer, uma honra dividir esse espaço sideral com vocês. O Melim, aí, um companheiro de tantos anos de luta, aí, desde, nem vou dizer quando, 1983, quando nós nos conhecemos. O Rodrigo já trabalhavam juntos, o Olivar veio logo na sequência. É uma amizade, um laço muito forte que nos une. Eu agradeço demais a exposição que vocês fizeram. Agradeço aí os nossos quase 130 participantes, as perguntas feitas, foi algo bastante produtivo. Eu encerro por aqui dando boa noite, desejando saúde a todos e convidando para segunda-feira que vem, quando o tema será a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu e o Pedro Cortes dividiremos a nossa tela aqui com nossos colegas de escritório, respectivamente, responsáveis pela área de LGPD, tanto do KLA quanto do Duarte Garcia. Tá? Até segunda-feira que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Hélio e toda a produção do Secov, desse trabalho anônimo, incansável, que conseguiram fazer com que a ligação do Melim, apesar de não ter pago ter pagado a conta, tenha conseguido se concretizar. E, Marcelo, um abraço. Fala, Olivar. O Hélio pediu para informar que esse evento, essa live, estará disponível no canal do YouTube do Secov a partir de amanhã. Tá ótimo. Obrigado. Tá bom, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, Melim. Um abração. Marcelo, Melinho.